Boa noite a todos e a todas que nos acompanham ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube da Diocese de Caçador. Que bom termos a companhia de vocês, né, em mais um programa Viver a Fé em Tempos de Distanciamento Social. Sintam-se acolhidos, fiquem à vontade, então, para comentar, compartilhar a nossa live, interagir conosco. Hoje o Viver a Fé tem como motivação o tempo comum, né? O tempo comum, que é um período do ano litúrgico de 33 a 34 semanas, nas quais são celebrados os mistérios de Cristo, né? Com destaque especial para as celebrações de domingo. Então, com muita alegria, nós recebemos hoje para partilhar conosco essa reflexão o padre Claudir Meotti, da Diocese de Chapecó, né? Que atualmente é pároco na paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna de Xanxerê. Também nós teremos como convidados o padre Leandro Uning, da paróquia São João Batista de Calmon e Matos Costa, e que também é referencial eclesiástico da Comissão Diocesana de Liturgia. E também o Bruno Alves, né, que é estudante de teologia, eles que farão a mediação do nosso encontro. Sejam bem-vindos, então. Eu vou iniciar chamando o Bruno, né, que irá conduzir esse primeiro momento aí para fazer uma introdução sobre o tema, e em seguida aí o padre Leandro, então, fará a apresentação e a acolhida do nosso assessor. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Boa noite, Elaine, boa noite a todos e todas que nos acompanham, né, nesta quarta-feira, finalzinho do mês de setembro, e nós estamos aqui de novo para tratarmos de formação litúrgica, né? Quem tem acompanhado, feito essa caminhada conosco, pode recordar que nesse processo nós já refletimos sobre os vários ciclos que compõem a liturgia, né? Nós tratamos do ciclo do Natal, também refletimos sobre o ciclo pascal, e ainda nos faltou refletir sobre este, que é, vamos dizer assim, o maior período que a igreja celebra, né? O maior tempo, que é o tempo comum, né? Como a Elaine já dizia, 33 a 34 semanas, e às vezes ele é deixado meio de lado, né? Mas também tem a sua importância e precisamos valorizá-lo, né? Estamos aí nesse tempo escutando o evangelho, enfim, alimentando a nossa espiritualidade através da liturgia e tendo como uma das características o verde, que é a cor litúrgica própria desse tempo. Então, vamos dizer assim, é o tempo mais extenso da igreja. Mas isso, o nosso assessor hoje irá falar melhor para nós. Então, quero chamar o padre Leandro também para essa nossa ciranda, essa nossa roda, porque ela é feita de muitas mãos, esse programa é construído de muitas mãos. O padre Leandro, nosso referencial eclesiástico da liturgia, então, vai nos apresentar o nosso assessor. Boa noite, padre Leandro. Boa noite, Elaine, boa noite, Bruno. É uma alegria também nós estarmos participando deste momento, né? Visto que já é um momento bem importante que nós vivemos a cada semana na nossa diocese, o programa Viver a Fé. E hoje nós temos como convidado uma pessoa muito ilustre, muito, né, importante também para a caminhada da nossa igreja, que é o padre Claudir Meotti, então, presbítero da Diocese de Caçador, atualmente pároco na paróquia Bom Jesus da Coluna de Xanxerê. Trabalhou por muito tempo já na Comissão Diocesana de Liturgia da Diocese de Chapecó e também auxiliou o nosso regional, né? Nosso regional de liturgia do CNBB Sul 4. Padre Claudir, seja muito bem-vindo, né? Todo o povo também espera ansioso também por este momento. Os nossos coordenadores de liturgia da nossa diocese, certamente lá da Diocese de Chapecó, né? Vai ter muita gente aí nos acompanhando. A gente já desde já acolhe a todos eles também. Seja muito bem-vindo entre nós e que se sinta muito bem também junto com o nosso povo, né, que acompanha esse programa de Viver a Fé. Boa noite, padre Leandro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos os que nos acompanham, né, nesse meio de
comunicação das redes sociais e que também nos ajuda no processo formativo. Nesse tempo que estamos a viver há mais de ano já, do distanciamento social, mas o que não pode ser para nós cristãos, distanciamento da vida de fé, da vida de oração, da vida de comunhão com Deus. E por isso, certamente, todas as nossas dioceses, paróquias foram se reinventando também no jeito de celebrar e, de modo especial, de continuar a formação cristã do povo de Deus, nos mais diversos âmbitos. E, como nessa noite vamos estar conversando naquilo que é a centralidade da liturgia, da vida da igreja, que é a celebração litúrgica, né, cotidiana, dominical, semanal, na vida de nossas comunidades. O pão de cada dia, por assim dizer. Então, que nós possamos, nesta noite, compartilhar um pouco daquilo que a gente, com a experiência, com os estudos, com as partilhas, também pode contribuir na vida, da vivência da fé do nosso povo de Deus, de modo especial aqueles que têm uma vida ativa, por assim dizer, na vida de fé, porque aí não será um assunto estranho, mas será algo também que faz parte da nossa vivência. Então, assim como o Bruno já lembrou antes, a Sagrada Liturgia da Igreja, ela tem uma organização que serve justamente para nos inserir na dinâmica do mistério pascal de Cristo. E o ano litúrgico, ele caminha a partir desta organização de dois grandes ciclos, que é o tempo pascal e o tempo do Natal, que em outros momentos já foram trabalhados neste programa, e o tempo comum, que é o qual nós queremos, então, hoje à noite, compartilhar algumas informações e algumas orientações para que a gente possa bem celebrá-lo e bem vivê-lo. Então, nós vamos nos servir de algumas projeções para que nos ajudam também a mergulhar e também o bate-papo, né, as perguntas que o Bruno e o Padre Leandro vão estar coordenando para que depois a gente possa ir compartilhando. Então, a gente vai chamar agora aqui as projeções, para daí, a partir disso, nós irmos podendo partilhar. Então, o tempo de nós encontrá-la, né? Compartilhar. Vamos lá, com calma a gente encontra. Vamos ver. Eu acho que nós estamos com um probleminha. Está passando? Oi? Chegou?
Ainda não, padre. Não? Não, não estamos. Vamos de novo. No compartilhamento da tela está dando problema. Vamos ver se tu me ajuda. Compartilhar? É compartilhar tela, né? Isso. E aí tá... Compartilhamento funciona melhor em um computador potente. Compartilhar tela. Aí será que eu preciso ir aonde agora que não tô? Você não consegue ver, né? Não, padre. Se o senhor quiser me mandar, eu tento compartilhar daqui, Isso. pode ser? Então vou te mandar, que eu acho que vai ser mais prático. Não sei o que deu hoje. Elaine. Só um minutinho, o povo que está acompanhando, que já vamos voltar. Foi, Elaine. Chegou? Chegou, padre. Só Chegou? vou tentar baixar aqui. Tá bem. Ai, Senhor, isso não era para acontecer. Sempre deu certo, né? Mas nem sempre dá. Bem tranquilo, essas coisas acontecem mesmo. Sim. Essas tecnologias, às vezes, nos deixam Nos na deixam mão. em mão, é. As outras vezes foi só compartilhar que projetou, hoje não deu. Acho que está abrindo aqui. Uhum. Opa lá, isso aí. Só mais um pouquinho, já conseguimos. Ok. Quem está conosco, vamos com calma. Acho que deu certo, né, padre? Pode pôr um enter para ver? A próxima. Isso aí. Então, meus irmãos, minhas irmãs, retornando, né? Infelizmente tivemos um probleminha técnico, mas penso que também não vai nos atrapalhar. Como a gente já iniciou o nosso diálogo, então, o nosso aprofundamento, a nossa reflexão, aprofundamento hoje à noite é sobre o tempo comum, né? Então, o primeiro elemento que eu gostaria de partilhar convosco é que o comum, ele se distingue do extraordinário, do festivo. Por isso, talvez, que ele tem esse nome, né? Comum. No ano litúrgico, como em nossa vida, existem tempos fortes de festa e tempos comuns. No entanto, eles não são menos importantes. E isto que talvez seja uma das coisas que na liturgia nós precisamos redespertar. Que às vezes, por ter esse nome de comum, a gente diz, tanto faz, faz de qualquer jeito, né? É comum mesmo. Não.
O comum não significa menos importante, mas o comum está ligado ao cotidiano da nossa existência. Então, por isso, a nossa vida não é sempre festa, né? Não é sempre solenidade. Há momentos, talvez até a maior parte deles, que são no cotidiano da vida. Então, assim também a liturgia. Então, nós vamos ir seguindo a sequência das telas e vamos assim conversando sobre. Então, o tempo comum também é chamado de tempo ordinário, né? Então, quando a gente encontra essa palavra comum ou ordinário, né? Elas são sinônimas, falando em liturgia. E, portanto, ele tem uma personalidade própria, como os demais ciclos. O ciclo, como vocês já acompanharam em outros momentos, o ciclo do Natal, ele tem a sua personalidade, o ciclo pascal tem sua personalidade. Celebramos em cada um dos tempos que configuram esses ciclos algumas faces do mistério de Cristo, do mistério da redenção. Lá no ciclo da Páscoa, no período da Quaresma, nós celebramos o mistério da cruz. No tempo da Páscoa, o mistério da ressurreição. No ciclo do Natal, no tempo do Advento, nós celebramos o mistério da espera e no tempo do Natal, o mistério da encarnação. Então, no tempo comum, nós celebramos o mistério do cotidiano. Celebra-se a totalidade do mistério de Cristo, não apenas momentos isolados da sua existência. Esses momentos isolados, que estão condensados no ciclo do Natal e no ciclo da Páscoa, são os chamados momentos fortes da história da salvação. É por isso que eles ganham um caráter diferenciado. Mas sem o cotidiano, não haveria também o sentido forte desses tempos. Então, o tempo comum recorda toda a existência do povo de Deus, toda a nossa existência, toda a nossa vida, toda a nossa caminhada no seguimento do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vamos recordando, celebrando a vida por completa, cotidiana da vida de Jesus. Podemos seguir? O tempo comum, portanto, ele constitui o tecido concreto da existência de cada dia do cristão na sua vivência ferial. Justamente um pouco o que eu já ia fazendo a referência anteriormente. É aquilo que constitui o dia a dia da nossa existência. E quando a gente fala em vivência ferial, a gente justamente faz referência, liturgicamente falando, àquilo que não é solene, aquilo que não é festivo, mas aquilo que é do cotidiano. Depois, posteriormente, a gente vai trabalhar um pouco essa distinção, né, do ferial e do solene, né, do festivo. Então, o tempo comum constitui esse tecido total, concreto do nosso cotidiano. Podemos seguir? É um tempo forte também, né? Por isso a gente quer ajudar a compreender que esse tempo em nada deve ser tratado com menor importância do que o ciclo pascal e do Natal. É um tempo forte em que o mistério de Cristo se insere na vida do crente, tornando-a plenamente pascal. Ou seja, o mistério total de Cristo vai sendo inserido em nossa vida, em nossa história, e tornando a nossa vida plenamente pascal, não apenas parcial, mas completa, plena. Então, no tempo comum, nós somos convidados pela liturgia a entrar e mergulhar no mistério pascal de forma plena, não apenas em alguns sentidos, como nos outros ciclos e tempos que nós fizemos, mas aqui completamente. Então, a gente mergulha na espera, na encarnação, na paixão, na morte, na ressurreição, na ascensão e na vinda do Espírito,
que conduz a nossa existência de maneira contínua e plena. Podemos seguir. Como já foi lembrado lá no início na introdução, então são 33 ou 34 semanas em que se celebra o caminhar da igreja, alimentada pela palavra e pelos sacramentos, seguindo, de modo especial nos sacramentos, a Eucaristia, seguindo os passos do seu Senhor. Então, é a maior parte do ano litúrgico. Nós temos no ciclo do Natal em torno de umas 6, 7 semanas, no ciclo da Páscoa em torno de umas 14 a 15 semanas e no tempo comum 33 a 34 semanas em que o caminhar da igreja. Então, a missão nossa de continuadores da missão de Cristo vai acontecendo. E onde nós vamos bebendo de duas fontes centrais da vida cristã: a palavra de Deus e os sacramentos. E dentre os sacramentos, claro, a centralidade que é a Eucaristia. Mas isso também não deixa por menos, no sentido profundo dos sacramentos, os demais sacramentos. Da Eucaristia, todos os outros sacramentos também vão sendo celebrados e enriquecidos. Então, nós, centrados na Eucaristia, vamos também alimentando a nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Deus pela participação nos demais sacramentos. Podemos seguir? Então, no tempo comum, o que dá tônica, no sentido assim, o que é a centralidade no tempo comum? É o domingo, porque o domingo é o dia em que na celebração nós renovamos a Páscoa do Senhor. Certamente todos nós temos clareza que o domingo, Dies Domini, é o dia do Senhor. E no tempo comum, mais do que nos outros tempos, ele dá tonalidade daquilo que estamos celebrando no cotidiano da vida de Jesus e da nossa vida no seu seguimento. Então, o domingo é centro, por isso a importância, né, de nós nunca perdermos este sentido profundo do domingo e este respeito a este dia, que vai sendo santificado pela participação na celebração da comunidade, vai sendo santificado pela participação na escuta da palavra e pela participação na Eucaristia. Então, nós vamos santificando o domingo nesses elementos. O encontro dos irmãos em assembleia litúrgica, em oração, a participação, a escuta e a reflexão, a meditação da palavra que nos é anunciada. E, sempre que possível, onde que há a presença do presbítero, do ministro ordenado, a participação na ceia, na Eucaristia, no corpo e sangue do Senhor. Mas claro que todos esses elementos, eles santificam o domingo. Se a gente conseguir a plenitude deles, Deus seja louvado, o domingo está plenamente santificado. Mas o contrário, se a gente não tem a presença do ministro ordenado, mas a celebração da palavra, o domingo está santificado. Às vezes a gente percebe nas nossas realidades que se não é a celebração eucarística com a presença do ministro ordenado, do padre, às vezes as pessoas parece que não dão tanta importância. Mas o domingo tem a importância por si, por ser o dia do Senhor. E esses elementos, então, vão ajudando
santificá-lo. Podemos seguir? O tempo comum, portanto, é o tempo de conhecer melhor a Jesus, a sua vida, seus ensinamentos, seus milagres, e acolher esse convite constante que ele nos faz de segui-lo. Então, esse tempo de a gente mergulhados no mistério, de forma plena, não em partes, a gente ouvir o Senhor que nos chama, e na obediência colocar-se no seu seguimento, de uma maneira autêntica, fiel, convicta e firme. Então, nós queremos, assim, destacar também profundamente o valor do domingo como a tônica central do tempo comum. Podemos seguir? E aí, no domingo, a Assembleia reunida, com seus diferentes ministérios, que justamente é o símbolo da Igreja Povo de Deus, tão destacado e tão pedido na Sacrosanto Concílio, o documento, a Constituição da Sagrada Liturgia, né? Então, os vários ministérios. Nós temos a nossa liturgia riquíssima e nos possibilita uma participação intensa. Às vezes, nós temos algumas concentrações de ministérios que, às vezes, não ajudam, né? Às vezes, atrapalham, né? No sentido, assim, de que algumas lideranças, algumas pessoas, às vezes, assumem muitos ministérios litúrgicos, e aí impede a participação de mais pessoas do povo de Deus. Sabemos que nem sempre as pessoas estão disponíveis, nem sempre as pessoas estão envolvidas e se colocam à disposição, mas nós nunca podemos nos cansar de convidá-las. E nesse dia, então, celebramos o Dia Memorial da Páscoa, em alguns elementos que nós vamos agora olhar, como na celebração dominical, nós vamos celebrando o Memorial da Páscoa. Então, podemos aí dar um passinho. Então, primeiramente, na vida do povo, e aí na liturgia nos propõe e nos possibilita um momento de recordação da vida. Então, trazer presente na celebração a vida desta Assembleia Litúrgica, a vida desta comunidade que se encontra, os momentos vivenciados naquela semana, as alegrias, as esperanças, também as angústias, as dores, os sofrimentos, na vida da comunidade, na vida da paróquia, na vida da diocese, na vida da sociedade. Não é fazer um jornal, mas é fatos recordados, que traz para a celebração de maneira sucinta, breve, não é explicação, é lembrar. Lembramos, por exemplo, recordamos que nessa semana tivemos a formação dos nossos catequistas, tivemos o encontro com os nossos conselhos, tivemos o nascimento e o batismo de uma criança em nossa comunidade, e assim, coisas da vida da comunidade. Tivemos realidade de sofrimento, né, Páscoa de pessoas queridas, ou então intempéries do tempo, ou problemas sociais, e assim por diante, né, fazer essa recordação. Tudo isso nós iluminamos com a palavra proclamada, refletida, acolhida no coração, que vai dando a tônica do domingo. Aí na Eucaristia, né, onde está a presença do ministro ordenado, então a celebração da missa, né, mas onde está a celebração da palavra com a distribuição da Santa Comunhão pelos ministros leigos, então comer, beber junto, dando graças em memória da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. E, por fim, o envio para a missão de testemunhar. Nós viemos, trazemos a vida, iluminamos com a palavra, com a Eucaristia, e vamos para a vida, vamos para o mundo, testemunhar aquilo que celebramos. Na semana que segue, vamos dar testemunho, vamos viver aquilo que acolhemos, que vivemos, para que cada vez mais a vida cristã esteja no cotidiano da nossa vida, como o tempo comum é o cotidiano do ano litúrgico. Podemos dar um passinho? O perfil, portanto, de cada domingo é dado pelo Evangelho. Então, o domingo, ele dá a tônica da espiritualidade do tempo comum, né? E esta tônica e este perfil do domingo é
desenvolvido ou nos é dado a partir do Evangelho, que deve ser proclamado sempre como um evento pascal. O que é o evento pascal? Podemos pôr a outra aí para a gente clarear. Então, o evento pascal, que é a vida vencendo a morte nos gestos e palavras de Jesus. Então, a cada domingo, ressoa em nossos ouvidos e em nosso coração a palavra de Jesus que vai vencendo a morte. Que vai vencendo a morte e dando mais vida, mais esperança, mais certeza de que Ele está sempre conosco, está no meio de nós, está entre nós, e vai iluminando o nosso caminho e vai nos mostrando por onde seguir. Como sabiamente ensina o Papa Francisco, na Lumen Fidei, falando sobre a fé, diz: a fé não é a luz que ilumina toda a nossa vida, mas é a lâmpada que ilumina o caminhar de cada dia. E isto basta, né? Então, o Evangelho Dominical nos dá a tônica para aquela semana, viver a espiritualidade no segmento de Jesus, que vai vencendo a morte e vai nos mostrando o caminho da vida, da ressurreição. Podemos seguir? E aí a liturgia, podemos dar um passo, da palavra dominical, nela nos é oferecida uma riqueza de leituras bíblicas, que definem a espiritualidade, percorrendo, no tempo comum, um ciclo de 3 anos. Então, nós temos uma fonte que jorra sempre muita riqueza, né, pela palavra que nos é anunciada a cada domingo do tempo comum. Definido, então, em 3 anos. Vamos lá? No ano A, nós vamos rezando o Evangelho de Mateus. No ano B, nós rezamos o Evangelho de Marcos. E no ano C, nós rezamos o Evangelho de Lucas. Esses 3 evangelhos vão nos dando essa tonalidade para a espiritualidade desse tempo litúrgico, que é o tempo comum. E o Evangelho de João, da narrativa de João, no caso, o Evangelho sempre é de Jesus, são as narrativas, né? De Mateus, Marcos e Lucas e João, ele é proclamado, lido nos tempos fortes do ano litúrgico. Então, nós vamos ver ele lá no tempo da Páscoa, no tempo da Quaresma, no tempo do Natal, né? E o capítulo 6º do Evangelho narrado por João, que é sobre o pão da vida, ele complementa e completa a leitura do Evangelho de Marcos no ano B. Então, o Evangelho de Marcos ele é mais breve, então não há para todos os 33 domingos. Então, o Evangelho de João narrativa de João faz esse socorro a Marcos no capítulo 6, quando fala do pão da vida, né, da Eucaristia, eu sou o pão vivo descido do céu, quem come desse pão jamais morrerá, mas vive para sempre, né, o pão verdadeiro é esse. Então, aqui, pelos evangelhos, nós temos essa tonalidade da espiritualidade das semanas do domingo, estendidos pela semana no tempo comum, no ano A, B e C. Podemos seguir? O caminho da fé oferecido pelos evangelhos, pelos domingos do tempo comum, parte, como já disse, sempre do evangelho. O evangelho é centralidade, por isso ele é como um evento pascal. Há uma aclamação que o precede, ele pode ser acompanhado de uma procissão, de velas em torno dele, do incenso, justamente essa solenização desta proclamação, porque é a palavra feita carne, é Jesus, né? E aí é uma leitura semi-contínua dos evangelhos sinóticos, né? Como já fiz referência anteriormente, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, durante todo o tempo comum, nos domingos, então temos uma leitura semi-contínua que vai dando esta harmonização também aos domingos sequenciais do tempo comum. Mais um passinho. A primeira leitura, então, ela é sempre do Antigo Testamento, para demonstrar a unidade entre os 2 testamentos, ou seja, a primeira leitura sempre está em consonância com o Santo Evangelho. Ambos se complementam, né?
você pode prestar, se você prestar atenção, cada domingo, algumas coisas, inclusive, que no Evangelho são proclamadas, elas também foram proclamadas na leitura, porém, agora a partir do olhar de Jesus. Mais um passinho. A segunda leitura é sempre dos apóstolos, né? E para revelar a realidade das primeiras comunidades cristãs. Ou seja, nós podemos fazer o seguinte raciocínio. A primeira leitura é a profecia, que vai mostrar, a lei, que vai mostrar o que viria a acontecer com a chegada do Messias, o enviado de Deus e o esperado pela humanidade. O Evangelho é a realidade de Jesus, o evento, a pessoa, Jesus de Nazaré encarnado. E a segunda leitura é a vida a partir do testemunho de Jesus, como as comunidades foram, então, tornando prática o ensinamento de Jesus, que é também ensinamento para nós hoje. Como nós vivemos hoje o ensinamento de Jesus? Deve sempre nos questionar e nos desafiar. Podemos dar um passinho? O tempo comum, então, é um tempo de escutar o Filho amado, de acolher, de conhecer e de seguir o Senhor Jesus. Vejamos bem, os verbos aqui são muito importantes. Escutar. Escutar. É tempo de escuta. Acolher, porque a gente pode até escutar, mas não acolher. Acolher. Conhecer. A gente tem que saber, como nos ensina sabiamente o Papa Bento XVI, nós não seguimos uma ideia, nós seguimos uma pessoa encarnada, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Mas é preciso conhecer, senão a gente pode equivocar-se. E nós o seguimos. Seguimos a partir da escuta, da acolhida, do conhecimento, nós seguimos. Então, gota a gota, como diz o apóstolo Paulo, né? Que tem coisas que a gente não dá para dar comida sólida, né? Precisa, como bebê, dar gota a gota. Então, gota a gota, nós recebemos, através do Evangelho, o mistério de Cristo. Não são, portanto, domingos e semanas sem conteúdo. Ao contrário, celebramos a normalidade evangélica das palavras de Jesus, de seus gestos e de seus ensinamentos, mas gota a gota, não de uma maneira condensada, como nos tempos, no ciclo da Páscoa e do Natal. Não, tempo comum é gota a gota, é domingo a domingo, nós vamos sendo inseridos no mistério de Cristo para acolher, compreender, escutar, conhecer e seguir os seus ensinamentos e seus gestos no cotidiano de nossas vidas. Mais um passinho. Uma das características, portanto, do tempo comum é a leitura contínua ou semicontínua dos livros das Escrituras, seguindo o critério da harmonização. Isso de modo especial no Evangelho, mas não só. Também nas leituras, tanto na primeira quanto a segunda, tanto dos profetas, da lei, dos sapienciais, ou então dos apóstolos, das primeiras comunidades cristãs, seguem este critério, né? De uma forma contínua ou semicontínua, para que a gente possa ter uma harmonização neste conjunto, e não ser na liturgia, como também na nossa vida, na palavra de Deus a gente não pode pensar versículos soltos, mas precisa ser uma perícope, uma parte do texto que nos ajude a compreender dentro do seu contexto, dentro da sua harmonização, para nós não correr o risco de interpretar erroneamente a Sagrada Palavra de Deus. Mais um passinho? Então, o tempo comum, como nós vimos, tem 33 ou 34 semanas, mas ele não é contínuo, todo assim, do início ao fim. Ele começa na segunda-feira, que segue o domingo depois do dia 6 de janeiro. Por quê? Porque dia 6 de janeiro nós celebramos, no domingo
depois de 6 de janeiro, que nós celebramos o batismo do Senhor. Então, 6 de janeiro a gente celebra a Epifania de Jesus, a manifestação do Senhor, Epifania do Senhor. Mas, quando, às vezes, este domingo cai no dia 6, então, às vezes, é próximo, então o batismo do Senhor nem sempre é de domingo. Às vezes ele pode acontecer na segunda-feira. Então, o tempo comum inicia na sequência depois do batismo do Senhor. E estende-se até a terça-feira antes da quaresma, ou seja, a terça-feira antes da quaresma é a anterior à quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza é a abertura de um novo ciclo pascal com o tempo da quaresma. Então, nós temos aqui, depende muito de ano para ano, mas uma média de, às vezes, 6, às vezes 7, às vezes 4, semanas do tempo comum. Então, do batismo de Jesus, do Senhor, até a terça antes das cinzas. Seguimos? Depois, ele recomeça na segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes, e termina antes das primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento. Então, aqui sim nós vamos ter um tempo bem extenso, desde a segunda-feira após Pentecostes até lá, nas vésperas do primeiro domingo do Advento, geralmente o último domingo de novembro ou o primeiro domingo de dezembro. Podemos seguir? Então, nós partimos do batismo do Senhor e do nosso, celebramos a festa do seu corpo e sangue, que é a centralidade dominical, que é a Eucaristia, o alimento de vida e de salvação. Caminhamos com Jesus rumo à sua realeza, no último domingo desse tempo, na solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Vejamos bem, então, a sequência do tempo comum. Partimos do batismo, dentro do tempo comum, celebramos a solenidade do corpo e sangue, que é, por excelência, então, a centralidade do domingo, que dá a tônica do tempo comum, e seguimos até a solenidade de Cristo Rei do Universo, quando encerra o tempo comum. E inicia um novo ciclo, que é o ciclo do Natal, com o tempo do Advento. Mais um passinho. Nesse tempo, portanto, assumir o mistério de Jesus Cristo significa levar a sério o discipulado, escutar e seguir o mestre na vivência cotidiana. Escutar e levar a sério o discipulado. Nós somos discípulos missionários do Senhor pela graça batismal. Então, não é apenas estar e celebrar na vida em comunidade, mas é continuar, por isso lá o envio para o testemunho, no cotidiano da nossa vida, no dia a dia do trabalho, da vida familiar, do estudo, do lazer, enfim, continuar o testemunho e a vivência da fé em Cristo Jesus. Aí sim nós estamos vivendo verdadeiramente o discipulado de Jesus Cristo. Senão, às vezes, a gente pode estar falhando nesse testemunho. Mais um passinho? É o tempo no qual se deve aprofundar a vida no Espírito Santo, concretizando-a, ou seja, a assimilação dos dons do Espírito e do crescimento provocado por eles. Então, os dons do Espírito recebidos pela graça lá já desde o batismo, depois plenificados com a unção real do crisma e a imposição das mãos, viver concretamente isto, e crescer na fé a partir do aprofundamento e do testemunho. Podemos seguir? O tempo comum, portanto, é de crescimento, de maturação, em que o mistério de Cristo é chamado a penetrar progressivamente na história até a recapitulação de tudo em Cristo. Então, até que Cristo seja tudo em todos, nós seremos
eternos celebrantes do mistério de Cristo. E o tempo comum vai nos ajudando a crescer e maturar a nossa fé. Ano após ano, nós precisamos crescer na vivência e no testemunho da fé. Não podemos ser um ano repetindo o outro ano. Não, nós temos que crescer nele, porque senão nós não estamos fazendo o caminho espiritual de crescimento, como é o desejo e a proposta de Deus a partir da vida cristã. Por isso, a espiritualidade do tempo comum faz-nos descobrir que a vida não se faz só de grandes momentos, mas de fatos pequenos e constantes, cotidianamente. Por isso, a característica também da repetição. Né? Nós temos que ter, a liturgia carrega muito disso, né? Da ritualidade como uma repetição, não como a mesma coisa, mas como ciclo de crescimento, Então, nós somos convidados pela espiritualidade do tempo comum a descobrir isso, né? Momentos pequenos, constantes, cotidianos, vão nos santificando, vão nos ajudando a crescer na vivência em Cristo, para a gente não ficar preso a pensar que precisamos fazer grandes coisas para ser fiel a Cristo. Não, fazer bem e viver bem o segmento no cotidiano já é algo muito grande que nós estamos fazendo. Mais um passinho. Os dias de semana que seguem o domingo são chamados de férias, aquilo que o padre já dizia antes, né, do ferial, né, e celebram-se de diversos modos segundo a sua importância. Então, vamos olhar um pouquinho para isso. Quarta-feira de cinzas e as férias da Semana Santa, de segunda a quinta-feira, inclusive, tem preferência a todas as outras celebrações. Ou seja, se houver alguma solenidade nesses dias, elas não são colocadas em relevância, mas a liturgia própria tem precedência, né? Por exemplo, se São José, nesse ano que nós estamos celebrando, 19 de março, geralmente não, sempre é na quaresma, mas pode acontecer que seja na Semana Santa. Então, ele não vai ser celebrado, porque tem precedência a liturgia da Semana Santa, né? A mesma forma, as férias do Advento, de modo especial, de 17 a 24 de dezembro, que a gente chama da novena, ali os últimos, né, a segunda parte do tempo do Advento, também. As férias da quaresma têm preferência às memórias obrigatórias, né? Não sobre as solenidades e festividades, mas sobre memórias obrigatórias, que são mais ligadas aos santos. E todas as férias, as outras férias, então, cedem lugar às solenidades e festas e se combinam com a memória. Então, tem o santo, a invocação de Nossa Senhora, né, os mártires e assim por diante. Então, eles vão ter precedência nesses casos durante a semana. Férias é sempre durante a semana. Mais um passinho. Nos dias feriais, portanto, do tempo comum, é-nos possibilitado uma abertura mais abundante dos tesouros da Bíblia. Por quê? Porque aí nós vamos mergulhar em outra abundância de textos bíblicos. Pode pôr a outra parte, que daí eu consigo trabalhar ela junto. E aí nós temos uma organização litúrgica chamada Ano Par e Ano Ímpar. Então, no tempo comum, domingos é ano A, ano B, ano C. Dias de semana é ano par e ano ímpar. Ano par, né, é sempre o par, né? Por exemplo, esse ano nós estamos no ano ímpar, 21. Ano que vem, 22, estaremos no ano par. E para cada ano, então, nós temos leituras próprias, seja do Antigo ou do Novo Testamento. E o Evangelho, então, sim, é o mesmo nos 2 anos. Por quê? Porque os Evangelhos nós rezamos no decorrer do domingo e também
durante a semana. São apenas 4 narrativas evangélicas. Enquanto de leituras de apóstolos e profetas sapiensais, históricos e tudo mais, nós temos 69, né? Então, há um tesouro muito abundante. Então, nós vamos rezando no ano par uma leitura e um salmo. No ano ímpar, outra leitura e outro salmo, nas semanas correspondentes ao tempo comum. Isso nos dá uma abertura grande, de tal maneira que no decorrer de 3 anos, praticamente nós lemos, né, proclamamos a Bíblia toda, de modo especial aquilo que tem mais relevância na história da salvação. Né? Então, veja que bonito que é isso. Podemos seguir? Que o tempo está indo, né? O centro da liturgia cristã sempre é Cristo. Nós nunca podemos esquecer. Cristo é o centro. Mas Cristo tem um corpo. E esse corpo também é trazido presente na liturgia e na celebração. Seguimos. E os santos, então, participam da plenitude do mistério pascal e formam esse corpo cujo Cristo é a cabeça. Então, Cristo é o arquétipo de todos os santos. Ele é o único santo, o santo dos santos, o santo por excelência. Como nos diz esse texto da Anamnesis, né? Os santos são santos à medida que se identificam com Cristo, à medida que vivem em plenitude de comunhão com Cristo da Páscoa. Se não estiverem em comunhão com Cristo, não teriam sido santos. Então, por isso, eles são santos, porque estão em comunhão, né? Como o santo por excelência que é Cristo Jesus. Mais um passinho. A memória dos mistérios do Senhor liga-se à recordação das testemunhas do seu mistério pascal. A Santa Virgem Maria, em primeiro grau, poderíamos dizer assim, os mártires em segundo grau, e o segundo grau não é a palavra melhor, mas na ordem, né? E os santos e santas na sequência, que são aqueles que testemunharam e santificaram sua vida no seguimento de Cristo, mas não derramaram seu sangue por causa do Evangelho. Esses são os mártires. Então, a celebrar a memória das testemunhas de Cristo, acolhemos o exemplo de sua vida, nos unimos à intercessão de suas preces, e não dirigimos nosso louvor a Maria e aos santos, mas ao Pai por Cristo no Espírito, junto com Maria e os santos. Então, a nossa relação com eles sempre é de veneração, de inspiração, para que a gente possa também viver a santidade em nosso cotidiano. Mais um passinho. Me digam ali, Bruno, eu posso seguir por causa do tempo, que aqui nós entraríamos num outro campo. Me dá um sinal, né, se a gente segue ou se a gente abre para as perguntas. Vocês me orientam aí. O que vocês me dizem? Podemos concluir? O Bruno está dizendo, então, bora lá. Então, como eu ia dizendo anteriormente, né, nós temos aí uma determinação de categorias, né, solenidades, festas e memórias, em grau de importância. Então, no ciclo anual, a Igreja, celebrando o mistério de Cristo, venera com particular amor a Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, e propõe à piedade dos fiéis as memórias dos mártires e dos santos. Então, primeiramente, a Santa Virgem Maria. Depois, os mártires e outros santos. Mais um passinho. Pode seguir, Elaine. Os santos de importância universal são celebrados obrigatoriamente em toda a igreja. Por isso que lá na liturgia vem algumas, sempre assim, memória obrigatória. Então, é de toda a igreja. No mundo todo. Quando vem memória facultativa, é porque é para determinados lugares do mundo. Mais um passinho. Suas festas jamais prevalecem sobre as festas que recordam os mistérios da salvação. Então, nunca elas vão ser mais importantes do que as festas de Cristo. Um passinho, por favor. O que são as solenidades, então, que é a mais importante? Então, são constituídas pelos dias mais importantes, cuja celebração começa no dia precedente com as primeiras vésperas, ou seja, às 18 horas do dia anterior, né? Por exemplo, amanhã, vamos usar como exemplo, se amanhã fosse uma solenidade,
hoje às 18 horas nós já teríamos começado a celebrar. Então, algumas solenidades são enriquecidas com a missa própria para a vigília, que deve ser usada nas vésperas, quando houver a missa vespertina, e a celebração das duas maiores solenidades, que é a Páscoa e o Natal, prolonga-se por dias seguidos, que são as chamadas oitava de Páscoa, oitava do Natal. Então, elas começam o dia antes, às 18 horas, e prolongam-se por 8 dias, tamanha a categoria de importância de solenidade para a vida de nossa fé. Mais um passinho. As festas, então, são celebrações no limite do dia natural, meia-noite a meia-noite, né? Por isso não tem primeiras vésperas, a não ser que se trate de festas do Senhor, que ocorram no domingo do tempo comum ou do tempo do Natal, que tem ofício que as substitui. Então, festas do Senhor, por exemplo, a apresentação do Senhor, a anunciação do Senhor, né? Sagrada Família, né? Que corre no tempo do Natal e assim por diante. Então, essas se limitam ao dia natural. Mais um passinho. E as memórias, então, estas se classificam em obrigatórias ou facultativas. Acabei já dizendo antes, né? Sua celebração, porém, se harmoniza com a celebração da féria, ou seja, do dia da semana corrente, segundo as normas expostas na Instrução Geral do Missal Romano. Se tratam de celebrações que ocorrem no dia da semana, nas quais se inclui uma simples recordação, por isso se fala memória do respectivo santo. Nesse caso, os elementos fundamentais, como as leituras, são do dia da semana corrente, não há substituição por causa do santo, não. É mais importante a liturgia própria. E aí se lembra na recordação, por exemplo, um pouco brevemente da história do santo, né? Depois, na reflexão, pode-se fazer uma menção ao seu testemunho para nos inspirar a viver no dia a dia a partir desse exemplo também. Mais um passo. E aqui, então, esse é o último, algumas festas do Senhor que ocorrem, né, no tempo comum. Então, a apresentação do Senhor, 2 de fevereiro, Anunciação, 25 de março, Santíssima Trindade é o primeiro domingo depois de Pentecostes, então substitui o domingo do tempo comum, mas é uma solenidade da Santíssima Trindade, por isso ela é precedente de vésperas, né? Corpo e sangue de Cristo na quinta-feira depois da Santíssima Trindade, Sagrado Coração de Jesus na sexta-feira da segunda semana depois do tempo do Pentecostes, Transfiguração do Senhor, 6 de agosto, e Cristo Rei no último domingo do tempo comum. Então, no primeiro momento, aquilo que a gente gostaria e quis partilhar com vocês que nos acompanham está exposto aí. Agora eu devolvo a palavra, então, para que possamos dialogar também sobre questionamentos e assim por diante. Muito bem. Obrigado, Padre Claudir, pela partilha. Eu quero salientar alguns desafios diante da sua fala ali que nós enfrentamos, né? Mas só aqui em Caçador nós enfrentamos. Aí em Chapecó não tem esses desafios. Mas olha que maravilha, então, né? Não, mas justamente para também partilhar com o povo que está nos acompanhando, e lembrando que você pode mandar as suas perguntas, seus questionamentos, comentários, depois a gente vai ler um pouquinho disso. Mas 2 desafios, Padre Claudir, diante daquilo que o senhor falou. Bora lá. Primeiro, eu vejo o resgate do domingo como dia do Senhor, né? Então, a gente precisa resgatar de novo o domingo como o primeiro dia da semana, e daí todas aquelas características, né? O dia da comunidade, né? A gente sabe que, acredito que Chapecó partilha da mesma realidade de Caçador, que muitas comunidades só têm a missa uma vez por mês, né? Mas a gente tem tantos outros elementos, e o senhor falava um pouquinho disso, a reunião da comunidade, o encontro, ouvir a palavra. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? Desse desafio de resgatar o domingo como dia do Senhor. E segunda coisa também, dentro desse domingo, dia do Senhor, a importância da palavra. Né? Como a gente não tem, retomando, a gente não tem ministros ordenados para
para atender todas as comunidades, missa nas comunidades dominicalmente, então a celebração da palavra ela se destaca, né? Uhum. E o senhor falava ali do evangelho como evento, achei muito interessante, né? Uhum. Porque às vezes a gente entende a Eucaristia como evento, né? A Eucaristia, mas não vê a palavra de Deus, né? A primeira parte da celebração como evento, né? Uhum. Então, como nós poderíamos pensar para resgatar, de fato, esse sentido do evangelho enquanto evento, enquanto proclamação pascal, né, da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Então, essas duas Uhum. colocações. Muito bem, meu irmão, que bom. Então, vamos por partes disso que você ressaltou. Primeiramente, então, creio que nós temos um grande trabalho, né, enquanto igreja católica, no sentido que não é uma particularidade de Caçador, nem de Chapecó, mas eu creio que é da igreja, é nos ajudar e ajudar o nosso povo a redescobrir o sentido do domingo como dia primordial, como dia primordial. Por quê? Porque é o dia da ressurreição. E eu, às vezes, talvez não seja a melhor forma de eu exemplificar, mas com a licença de alguns de irmãos de outras denominações, gostaria de usar, né? Nós temos outras manifestações de fé, que a sexta é o dia sagrado, que o sábado é o dia sagrado, e a gente acaba tendo, né, graças a Deus, pelo mundo que a gente vive, de diálogo, também conhecimento de pessoas que vivem a fé, ou não é a fé cristã, né, mas a fé judaica, a fé islâmica, e vivem santamente esse dia, né, de uma maneira intensa, né, não fazem os trabalhos, né, do cotidiano, vão para seus lugares de oração, seja sinagoga, seja mesquita e tudo mais, e nós, talvez, por sermos ainda, né, o Ocidente, quase que, na grande maioria, cristão, perdemos um pouco da nossa essência e banalizamos o sentido do domingo. O domingo, para muitas pessoas, hoje é um dia comum. É um dia comum. E eu me alegra muito quando eu vejo pessoas, famílias, que ainda têm o domingo como o dia do encontro da família, né? Vão na casa do pai e a mãe, todo mundo lá, e almoça junto, e faz o churrasco, né? O domingo é o dia da maionese, é o dia disso e daquilo. É um dia diferente. Não é como, entre aspas, né, o feijão e arroz do dia a dia que nos sustenta. É um dia de uma carne mais sustanciosa e tudo mais, né? De uma sobremesa gostosa. Então, se na vida é assim, o que nos falta na dimensão espiritual para nós entender e para nós viver esse dia? Eu costumo dizer assim, ó, tem povo nosso que está acompanhando e sabe, já está careca de me escutar, que o domingo dá tempo para a gente fazer tudo. Dá tempo para a gente ir na igreja, celebrar com os irmãos, dá tempo para dormir mais, dá tempo para ir passear, né? É só questão de organização pessoal. Então, por que nós às vezes esquecemos disso? Que é a nossa espiritualidade, a nossa essência, a nossa ligação com o divino. E aí eu penso que nos ajuda muito, até na nossa diocese, nas diretrizes agora que a gente está vivendo, está lá uma das indicações, o resgate do domingo. A pandemia nos prejudicou muito, todo mundo, né? Mas penso que agora para frente nós devemos trabalhar um pouco mais intensamente isso. E um documento que nos ajuda muito para isso é uma encíclica do Papa São João Paulo II, Dies Dominis. Ele trabalha de uma maneira magnífica o domingo,
né? De modo especial, ele trabalha ali quatro características, né? O dia da assembleia, o dia do descanso, o dia da comunidade, agora me foge bem elas todas, mas esse documento do Santo Padre, né, o São João Paulo II, é magnífico sobre o domingo. Penso que nós temos que, a partir desse documento, ajudar a tornar o domingo mais amado pelo nosso povo, mais amado. Penso um caminho por aí. E o que vai ajudá-lo a tornar mais amado é justamente o despertar o amor pelo ouvir a palavra. A palavra, ela é centralidade no domingo. De tal maneira que nós podemos ter o domingo sem a Eucaristia, mas não sem a palavra. Não sem a palavra. E essa é uma realidade, né, Bruno e Padre Leandro, Elaine, que vocês e nós, e certamente no Brasil, milhares de comunidades vivem isso, que não tem a Eucaristia dominical. Nós, na nossa diocese, eu acho que vocês, pelo que eu conheço também bastante, nós temos a proposta da comunhão eucarística no domingo. Né? Ou seja, o nosso povo recebe a Santa Comunhão no domingo, ouve a palavra e recebe a comunhão. Mas o que dá centralidade, neste caso, não é a Santa Comunhão, é a palavra. É a palavra. Por quê? Porque a Santa Comunhão, ela é a reserva eucarística de uma missa que aconteceu. De uma missa que aconteceu, e aí, pela ação do Espírito, não é mais pão e vinho, não é mais pão, mas é o corpo, o sangue do Senhor, mas não é o evento Eucaristia, mas é o evento palavra, e por isso o Evangelho como evento. E o que dá o Evangelho como evento? A solenização dele. Nós perdemos muito da nossa solenidade, porque nós, desculpa a palavra que eu vou usar, colocar ela entre aspas, nós associamos solenização com frescura. E aí nós perdemos as solenidades. Né? Muitos lugares, nem sequer, isso não precisa, eu falo para o nosso povo, não precisa ter em não é para ter nas comunidades eclesiais missionárias, mas muitas igrejas matrizes não têm nenhum evangeliário, que é um elemento que soleniza o Evangelho, que é um livro próprio, distinto, né? Muitas vezes a aclamação do Evangelho, que é a grande solenização dele, às vezes é cantado algo que não tem nada a ver com a aclamação do Evangelho. Né? Às vezes se canta, sabe, pela palavra de Deus para aclamar o Evangelho. Nada a ver, como a chuva que lava, nada a ver, totalmente desbitolado, como eu falo aqui para o nosso povo, fora de esquadro, né? E aí você descaracteriza. Claro, tudo isso, amado povo que está nos ouvindo, isso não é, vamos dizer assim, culpa do nosso povo. É culpa nossa. Nós, ministros ordenados, que estamos à frente das comunidades, que não orientamos, que não transmitimos a formação, que às vezes sabemos, mas não ficamos conosco, né? Então, penso que isso vai dar uma qualidade muito maior. E um elemento, Bruno, crucial para a celebração da palavra é a preparação de nossos ministros leigos e no nosso caso, nós não temos mais que vocês têm diáconos permanentes. É crucial a preparação dessas pessoas. Em tudo, biblicamente, exegeticamente, hermeneuticamente, falando em Bíblia, de entender o que é a homilia e buscar
mergulhar profundamente para que a homilia seja com... Isso vale para mim, e vale para o Padre Leandro, vale para você, Bruno, que logo, logo será também um dos nossos, né? Entender que a homilia, ela é continuidade da palavra. Ela não é um discurso, ela não é uma palestra, ela não é um estudo bíblico. Ela é continuidade da palavra. Então, ela tem que ressoar no coração das pessoas. E então, nós padres somos os primeiros, né? E bispos e companhia limitada. Mas também, como é uma realidade muito presente nas nossas realidades, os nossos ministros da palavra leigos, nós temos que investir tempo, economia na formação dessas pessoas. Subsídio, material, escolas, enfim, nós temos que centrar nisso. Eu vejo que às vezes a gente gasta energias demais em outras realidades que não sejam importantes, longe disso, tudo é importante. Mas às vezes nós esquecemos disso. Eu costumo dizer sempre que se os 3 pilares da fé estiverem condensados, tudo vai bem. Catequese, liturgia e caridade, nós cuidar dessas 3 coisas, não tem gaio, como se diz assim, a vida da comunidade vai para frente, porque uma catequese bem vivenciada, você vai orientar na vivência da fé. Uma liturgia bem celebrada, você vai mergulhar no mistério, e isso vai te provocar para viver a caridade bem feita. Não como assistencialismo, né? Como simplesmente doação de coisas, mas como luta de transformação social, luta de dignidade por todos, enfim, caminhos assim, que a caridade cristã é isto, né? Nós, às vezes, confundimos a caridade apenas com dar uma cesta básica. Também é, e essencial. Isso tem salvado muita gente nesse tempo de pandemia. E somos muito gratos a todos os que fazem, a gente incentiva que continue, né? Porque é uma necessidade bonita, uma necessidade e uma prática bonita. Mas não pode resumir nisso. Tem que ir mais para frente. Penso, Bruno, que esses elementos ajudam. Com isso, só lembrando, com isso em nada a gente diminui a grandiosidade da Eucaristia. A Eucaristia sempre é centralidade. Então, sempre que a gente puder participar da Eucaristia, quando o padre fala Eucaristia, eu estou falando da missa, comumente como a gente chama, é o ideal. Né? Você participar do banquete completo. Mas pastoralmente não é o real. Então, a gente participa e celebra e satisfaz-se profundamente na vida espiritual com a palavra. Bueno, meu irmão. Isso, Padre Claudinho, nós temos vários comentários aí, várias palminhas, né? Isso é muito bom, né? Enriquece também, várias pessoas participando desse nosso momento. Que bom. E o Rui Stella, lá da comunidade da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, de Portunhão, ele coloca 2 colocações também importantes para nós vivenciarmos este tempo tão importante, né? Não tão comum, mas tão importante na vida da igreja. Primeira colocação, ele nos coloca o seguinte: como a igreja celebra a unidade litúrgica nos seus ciclos e tempos, pós-Concílio Vaticano II, diante de tantos desafios que surgem contrários à essência do presente concílio que estamos vivenciando. E a segunda colocação dele é: o tempo comum intensifica mais detalhado o caminhar da história da salvação, celebrando o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o senhor quiser comentar um pouquinho sobre esses 2. Certo.
Partimos da segunda. Tenho a impressão, Rui, que a segunda você está fazendo ela em forma de pergunta, mas tenho a impressão que ela é uma afirmação. Tá? O tempo comum intensifica mais detalhado, sim, a história da salvação, em que vamos celebrando o cotidiano, né? O cotidiano da vida de Cristo e da missão da igreja. Nunca podemos desligar isso. A missão da igreja é continuidade da missão de Cristo. Nós descobrimos, eu falo descobrimos porque eu acho que é essa a palavra certa, recentemente, que a missão não é da igreja, né? A missão é de Cristo, a missão é de Deus, né? Nisso tem nos ajudado muito agora me escapou o nome do Dom, que era o representante, era o presidente da comissão missionária, que agora é Dom Odelir, nosso bispo, mas antes, o Dom de antes, que agora escapou o nome, ele, num espaço também que nós tivemos na Diocese de formação sobre a missionariedade, e ele nos ajudou muito a compreender isso. A missão é de Cristo, a missão é de Deus. Nós somos colaboradores, continuadores. Então, o tempo comum nos dá este passo de maturação, de crescimento, para a gente continuar a missão de Cristo, a missão de Deus, né, que é na história, continua salvando, porque ele não quer que nenhum se perca. Então, penso que essa está mais claro. E a segunda, que estava como primeira pergunta, Rui, sem dúvida, meu irmão, esse é um grande, tremendo desafio. Um grande, tremendo desafio. Nós, eu digo nós porque somos muitos, que primamos pela liturgia a partir da Sacrosanto Concílio, que é do Vaticano II, bela, nobre, digna, sóbria, sofremos muito. Sofremos muito por quê? Porque a gente vê cada aberração que é de doer a alma, né? Em ambos os aspectos. Em ambos os aspectos. O que eu quero dizer com isso? O exibicionismo, em que muitas vezes a centralidade não é a liturgia e o Cristo, mas são os atores dela. Né? O que se faz com ela. Eu lembro, quando falo disso, eu lembro sempre de João Batista. Quando João Batista viu Jesus e lá foi questionado, ele olhou e disse, é preciso que ele cresça e eu diminua. E às vezes um dos exageros na liturgia não, na forma como é conduzida, é que às vezes o Cristo é diminuído e o ator é crescido. Então há uma inversão e é um problema. E o outro extremo também, o laxismo. Fazer de qualquer jeito. Então, nenhuma ritualidade. Como eu falei a recém. O evangelho que é um evento da celebração, se a pessoa, vamos dizer assim, não é ativa na vida litúrgica da comunidade, nem percebe que é o evangelho. É mais um texto. Porque não... Né? Falando aqui só do evangelho, mas isso podemos aplicar a qualquer parte da liturgia. A nossa liturgia ela é orgânica, ela é digna, é por isso que ela é divina, porque ela nos é impossível, se a gente está inserido nela, a gente não rezar, porque ela vai nos dando todo o caminho, né? Então, nós temos, vamos usar numa linguagem assim meio esdrúxula, nós temos faca e queijo na mão, mas não sabemos, muitas vezes, como vivenciar. Certamente, ninguém sabe o todo, né? Com isso, eu não estou querendo colocar ninguém no pedestal e nem o inverso. Mas nós precisamos crescer na compreensão
e na vivência da vida litúrgica, sim. Porque a partir disso nós vamos intensificar e compreender mais o domingo, nós vamos trabalhar melhor, né? Eu vejo que o Edson aqui que eu estou colocando que a liturgia não precisa ser inventada, né? Eu costumo dizer para o nosso povo aqui que a roda está feita. A gente precisa fazer ela girar. Não precisa inventar a roda já foi inventada. É só fazer ela girar. Assim é a liturgia. Né? E quem somos nós para, às vezes, achar que a história de 2000 anos, nós temos a autoridade, por assim dizer, de querer fazer diferente ou de questionar. Isso se aquilo que é adequado aos seus tempos, a igreja vai nos orientando. É o Concílio Vaticano II, ele nos dá a Sacrosanto Concílio magnífica, né? Magnífica, mas nós ainda estamos longe de que ela esteja bem. E isso eu bem inserida, bem aplicada, e isso eu falo pensando em nós, ministros ordenados, e no povo de Deus também. Porque muitas vezes a gente pode correr e dizer, o padre, mas às vezes o padre também sofre, com alguns grupinhos, sofre as beças, né? Porque tem alguns grupinhos que para mudar a flor da frente do altar para o lado, tem que fazer um concílio, né? Então, porque é preso, tá? Então, isso é a distância do Concílio Vaticano II, né? Distância. Então, a dimensão da sinodalidade, dizer que Francisco agora mexe novamente, puxa, na liturgia é uma sinodalidade na prática, né? Porque a ministerialidade, esses palavrão que a gente tem que ir soletrando, da liturgia é isso, várias pessoas envolvidas e celebrando junto. É magnífico. Mas nós temos ainda muito a crescer. Mas também tenho convicção de que temos feito um longo caminho, bonito caminho, muitas mudanças. Nosso regional, Sul 4, acredito que a gente já tem feito largos passos, né? Com a escola de música ritual, litúrgica, tempo a tempo, né? Todas as 10 dioceses tivemos as participações e as multiplicações desse trabalho nas dioceses. Se não fosse a pandemia, nós estaríamos com a escola de formação litúrgica andando, mas a pandemia nos fez segurar. Logo que termina, deveremos retomar isso. Então, eu creio que o nosso regional tem um caminho bonito. E a partir do regional, eu acredito que isso se estende nas dioceses. Porque, por exemplo, na questão da música ritual, a gente sabe que muitas dioceses, a partir da escola, renovaram ou estão renovando seus inários litúrgicos, né? Que também, sem dúvida, é fundamental para a celebração, para mergulhar no mistério, porque o canto ritual litúrgico, a música ritual litúrgica, ela está totalmente conectada com a palavra e com o mistério. Então, ali também não se deveria cantar qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer momento da celebração. Não. Há todo um conjunto harmonioso. Mas aí também nós temos outro desafio muito grande, que é o investimento e o incentivo à parte musical. A parte musical nós temos que crescer muito, muito, muito. Aqui, mais do que em outros campos, acredito. Crescer muito na formação de instrumentistas. Não para apresentar-se, para ter, entre aspas, banda, mas para conduzir a assembleia celebrante a mergulhar no mistério, cantando os louvores ao Senhor junto. Assembleia vibrante, fervorosa, cantando junto, né? E cantando a liturgia e não na liturgia, né? Porque senão também podemos cair no outro, cantar, como diz Reginaldo Veloso, né? Um grande musicista e liturgista,
corremos o risco de cantar qualquer coisa menos a liturgia, né? E aí a gente assassina, né? Então, a gente ter esses cuidados faz bem. Beleza, meus irmãos? Eu acho que o povo deve estar dizendo, esse padre não para mais de falar, né? Mas é que eu tenho essa dificuldade. Não, isso, padre, mas está muito assim, claro. O pessoal deve estar gostando, assim, porque palavras bem ditas, né? Bem ditas. Uhum. Aqui nós vemos que a Regi, que é a coordenadora da catequese aqui da nossa diocese, também ela... A Nena. Amiga do senhor, certamente ela coloca que a liturgia ela é encantadora. Uhum. Né? Ela nos lembra que a liturgia e a catequese andam juntas, né? Tem esse grande elan, né? Devem ficar juntas. Mas a Lu Souza, catequista, não sei se é de Chapecó, acho que acredito que seja, ela diz, né, uma pergunta para talvez finalizar, né, padre? Ok. A nossa conversa. Ela diz assim: o que evocam essas 34 ou 33 semanas do ano litúrgico, conhecidas como tempo comum? O que? Repete, por favor, Leandro. O que evocam essas Evoco. 34 semanas, né? Conhecidas como tempo comum. Essencialmente aquilo que... Lu, né? Lu, essencialmente aquilo que nós fomos dialogando até o exato momento. Elas nos evocam para mergulhar no mistério de Cristo, no mistério pascal profundo, numa dinâmica assim. Nós mergulhar no mistério e de permitir o mistério mergulhar em nós. É uma sinergia. Nós mergulhar no mistério e o mistério mergulhar em nós. Lembro sempre, e porque marcou-me profundamente numa aula, né? O padre Francisco Taborda trabalhando conosco sobre a Eucaristia. O padre Francisco Taborda é lá de Minas Gerais, BH. Ele nos dizia assim, nós precisamos, ele trabalhando a Eucaristia, esse sacramento, nós precisamos nos voltar para o Calvário, nos sentir lá no Calvário, na sala superior, junto com Jesus, e na pessoa da presidência do Padre, que é em persona Christi, na pessoa de Cristo, sentir Jesus olhando, dizendo para mim, toma e come, toma e beba. E eu, como discípulo missionário ali nesta ceia. Então, eu ir, me jogar, mergulhar lá, e ao mesmo tempo, Deus, por meio de Jesus, seu Filho amado, mergulhando dentro de mim. Então, é uma sinergia profunda, que aí, sem dúvida, eu vivo esse mistério. Eu não estou apenas ali como um espectador, como uma plateia. Não, eu estou ali como uma assembleia celebrante que mergulha no mistério e é mergulhada pelo mistério. Então, Lu, eu acredito que se eu entendi direito a sua pergunta, na dimensão do evocar, nesse verbo, é justamente neste caminho. Bueno? Certo. Então, nós queremos agradecer, Padre Claudir, a sua disponibilidade, né, de estar nos auxiliando nesta quarta-feira. A gente passou um pouquinho do tempo, mas foi bom, assim, né? E para dizer que a gente nunca esgota o assunto também, né? E é muito interessante. Então, enquanto Diocese de Caçador, Comissão Litúrgica, nós queremos agradecer e dizer que o Senhor sempre conte com as nossas orações, né? Estamos no mesmo trabalho, construindo o reino de Deus, claro, em dioceses diferentes, mas comungamos da mesma proposta do Concílio Vaticano II, enfim. Então,
Muito obrigado por esse momento riquíssimo de formação e motivar também os nossos coordenadores que estão nos acompanhando, né, e pessoas que são envolvidas na liturgia das nossas paróquias, a também fazerem parte. Nós estamos vivendo um processo junto com os coordenadores paroquiais de liturgia. Então, você que quer fazer parte, também venha conosco, estamos juntos, queremos caminhar juntos, né? Ninguém está à frente, ninguém quer se destacar mais do que os outros, mas queremos estar juntos, tá bom? E eu chamo novamente a Elaine, então, para encerrar esse nosso momento de formação. Depois daí o padre Claudir dá a bênção também para nós concluirmos esse nosso encontro. Elaine? Isso aí. Eu gostaria de concluir, então, agradecendo, né, ao Padre Claudir, Padre Leandro, Bruno, né, pela partilha. A gente fica muito feliz, né, com a contribuição de vocês aí por disponibilizarem esse tempo para estarem conosco, né, nesse momento, nos repassando todo esse conhecimento, né, essa mensagem que o tempo comum traz para a igreja. Então, e já aproveitando também esse espaço, né, que a gente tem para dizer que a gente está muito feliz pela chegada do nosso novo bispo, Dom Cleocir Bonetti, né, que vai tomar posse nesse domingo, dia 13 de outubro, na Catedral São Francisco de Assis. Então, a gente já aproveita também para convidar a todos para acompanharem a transmissão da celebração, né, pelos canais da Diocese, né, o Facebook, YouTube da Diocese de Caçador. Desejando as boas-vindas a Dom Cleocir, né, que o Espírito Santo ilumine aí o seu pastoreio, né. Obrigada também a todos que participaram conosco, né, interagindo, compartilhando, curtindo a nossa transmissão. Como sempre, né, para quem não conseguiu assistir ao vivo, a gente disponibiliza essa live lá no Facebook, no YouTube da Diocese de Caçador, então. E aproveitando para pedir, que não é inscrito no nosso canal no YouTube, para que se inscreva lá, ative o sininho, receba as nossas notificações e ajude o nosso canal a ter um maior alcance, né? Contamos, então, com a ajuda de todos vocês. Uma boa noite. Ficamos agora, então, com a bênção do Padre Claudir. Muito bem, pode, muito bem. Primeiramente, eu gostaria, então, de agradecer, né, a vocês por essa dedicação à Sagrada Liturgia e esse zelo e cuidado também aí na Diocese de São Francisco de Assis, né, em Caçador, que vocês sejam sempre muito perseverantes e entusiasmados para essa missão bonita e nobre, né, da formação e da vivência litúrgica. Saúdo com muito carinho Dom Cleocir, vosso bispo, de quem a gente também guarda um afeto especial, tem sido nosso professor, convivemos, partilhamos experiências de vida no processo formativo lá em Passo Fundo, né? Creio certeza que é um pastor muito, muito querido e muito próximo também de nós no nosso tempo de estudante, muito, muito junto de nós, assim. Então, minha saudação também carinhosa ao Dom Cleocir, e agora aqui estando no regional também certamente nos encontraremos mais, nos veremos e partilharemos mais a vida. E eu desejo também de um pastoreio muito profícuo, frutífero aí junto ao povo, né, do meio oeste, aí de Caçador, da região toda. E a todos que nos acompanharam, também a gratidão, né, por estarem buscando, por terem sede de conhecer, de aprender, de aprofundar a sua vida de formação. Então, para concluir, com a força de nossa Mãe Maria, a graça de nosso irmão Jesus Cristo, nosso Salvador, a luz do Espírito e a presença do Pai, vamos acolher a bênção sobre todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco de Assis, padroeiro de vossa diocese,
Abençoe-vos o Deus, que é cheio de amor e misericórdia, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e vamos caminhando em comunhão. Um abraço a todos. Um abraço, boa noite a todos, bom descanso. Amém. Tchau, tchau. Tchau.